Olá, eu sou a Ana Rodrigues do canal mapastral.net e vamos fazer agora, vim aqui para a gente fazer a nossa reflexão astrológica para esta semana, que começa no dia 26 de março, no domingo, e vai até o dia 1 de abril. Então vamos lá. Bom, um evento mais interessante da semana é o início da alunação ariana, a formação da lua nova no signo de Áries. Vai acontecer entre segunda e terça-feira, quase na virada do dia, né? Bom, aí também temos o Mercúrio ingressando no signo de Touro e a Vênus voltando ao signo de Peixes, porque ela está no movimento retrógrado. Então, essa semana tem coisas aí bastante interessantes, tá? Bom, começamos no domingo, dia 26, com a Lua no período da manhã, formando um aspecto harmonioso tanto com Marte, que está passando pelo signo de Touro, como com o Netuno, que está em Peixes. Esses aspectos harmoniosos, eles deixam a manhã da segunda-feira interessante para pegar as coisas, tanto no sentido da percepção do ambiente, sensibilidade, como a questão sensorial mesmo, né? Então, é um domingo sutil pelo período da manhã. E então, um pouquinho mais tarde, o Mercúrio chega ao grau exato de conjunção com Urano, no signo de Áries. E esta é uma influência muito imediatista para a questão de conversas, comunicação e expressão. O Mercúrio rege a maneira como a gente se expressa, como rege também os processos da mente básica, né? E a locomoção por terra também. Então, ele fica muito ativo. Isso pode acontecer assim no sentido positivo, de vocês pegarem coisas no ar muito rapidamente, porque a esperteza se acentua, mas também para assuntos, por exemplo, que mais emocionais, tal, não é um dos melhores posicionamentos, tá? Agora, ele pode dar um pouquinho de coragem para resolver algumas coisas. É fácil falar, né? É fácil transmitir, é rápido. Não, a ideia dessa conjunção é não pensar muito, não refletir muito sobre o que se fala. Então, o domingo, ele tem, no período da manhã, ele é mais favorável, né? Para quem tem o ascendente, ou a lua, ou o sol nos signos de peixes, de câncer, de escorpião. E já no período da tarde ele não é tão favorável para quem tem a lua ou ascendente no signo de câncer, né, que pega já no período da tarde uma influência um pouco tensa, Capricórnio e Libra também, tá? Bom, a segunda-feira, dia 27, tem a lua ainda no final do signo de Peixes, pela manhã, né? Ainda durante a manhã ela já ingressa no signo de Áries. Mas enquanto ela estiver em Peixes nos graus finais, ela vai formar um aspecto desafiador com o Saturno, que é um típico aspecto chato mesmo, né? Mexe muito negativamente com o humor, então assim, acentua o pessimismo. Ele não é muito fácil para empreender, porque ele torna o nosso olhar mais voltado para tudo que não está dando certo, né? Então desanima, uma manhã de segunda-feira um pouquinho desanimada, tá? E aí então a gente tem na segunda-feira cedo, quem tiver o ascendente ou a lua posicionada no signo de Peixes, no signo de Gêmeos, no signo de Virgem, tende a sentir esse impacto, principalmente nos graus finais, ali entre 27 e 30 graus, sente mais negativamente esse impulso, tá? Essa tensão. Ainda pela manhã ela entra no signo de Áries e logo em seguida vai formar uma conjunção com a Vênus, que está passando por Áries no movimento retrógrado, ali no comecinho de Áries, né? Ela está voltando tudo que ela já percorreu. Então, está fazendo uma força danada. O que acontece? A Lua representa o campo emocional, a Vênus representa os desejos. Uma energia nesse sentido, uma influência nesse sentido do signo de Áries, ela pega muito negativamente com os desejos, impulsividade para atender os desejos, para comprar, então, né? Tudo que envolve a questão financeira, tem que ter atenção, porque o impulso vem, você vai cair no apelo do marketing facinho, tá? Então tem que tomar cuidado. E a outra questão é com o lado mais afetivo, né? Com a vida amorosa mesmo, porque é uma das influências que cai no encanto da sereia aqui, né? Impulsiva, que quer só ser feliz ali naquele momento, quer sentir o prazer naquele momento.
Bom, é interessante se você precisa resolver alguma situação nesses campos que estão muito emperrada, porque como vem um impulso muito forte do signo de Áries, naturalmente ele leva ao risco. Então, se alguma coisa está muito emperrada, pode conseguir, nesses campos, financeiro e amoroso, você pode conseguir resolver, tomar um gole de coragem ali e resolver a questão, tá? E aí, então, na parte da tarde, a segunda-feira, ela fica mais favorável para quem tem a lua ou o ascendente no comecinho do signo de Leão ou de Sagitário. Já não é assim dos melhores posicionamentos para quem tem o ascendente ou a lua no comecinho de Libra, no comecinho de Câncer também, tá bom? E de Capricórnio. Bom, e aí na segunda-feira, bem no finalzinho do dia 23, já quase meia-noite, né? A gente tem a formação da lua nova no signo de Áries, que é um momento bem interessante do ano. Iniciamos o ano novo astrológico na semana passada. E agora a gente tem uma influência enorme em Áries, né? O Sol, a Lua, formando a lua nova, a Vênus no movimento retrógrado, e o Urano, né? E também o Mercúrio, que ainda está passando ali nos graus finais durante esta semana, né? Então, o que temos aqui é uma influência para inícios, para experimentar coisas, para um sentido de coragem, para tomar uma coragem, resolver, para empreender, para se arriscar num sentido geral muito alta. Então, esta alunação, para quem tem, ela vai acontecer em 7 graus e 36 minutos do signo de Áries. Quem tem planetas antes, 5 graus antes ou 5 graus depois de 7 graus e 36, pega uma influência bem mais forte ali no signo de Áries. E essa necessidade de experimentar o novo, de ir por um caminho diferente, de tentar alternativas, de competir, de se arriscar, de buscar, de se movimentar mesmo, é muito forte. Agora, se você tiver principalmente o ascendente, a lua ou o sol, nesse 5 graus antes ou depois de 7 ali, né? Nos signos de Câncer, de Libra e de Capricórnio, já pode pegar um pouco essa influência da lua nova como uma necessidade de abandonar o que está estagnado e partir para o novo. E pode ser assim uma influência que não vem no sentido muito fácil de aceitação, mas no empurrão da vida, do tipo, vai para a vida e resolve, toma coragem e faz o que tem que fazer, tá? Então, o que a gente percebe é que é uma influência ariana altamente motivadora, que leva a caminhos novos, tá? Então, principalmente quem forma aspecto. Quem não tem planetas formando aspecto com a Lua ou o Sol nesse momento, não vai sentir tão fortemente este impulso para o novo, tá? E olhem então a casa onde isso acontece, porque é nesta casa que você tende a sentir mais forte, é nesse setor da vida que você tende a sentir mais forte esse impulso, tá? Se você não sabe quais são os significados de cada uma das casas, assista esse vídeo que eu tô deixando o link aqui em cima, que é o vídeo de uma aula que eu fiz do curso de astrologia, onde eu explico o significado de cada uma das casas, tá bom? Agora, se você tiver ali os planetas, né, principalmente o ascendente e a lua, posicionados 5 graus antes ou depois de 7, nos signos de Leão e Sagitário, vai receber essa influência do novo como uma automotivação exacerbada, né? Do tipo, se enche de vontade do novo, de desejo, de movimentação, e o impulso vem. Agora, é uma energia altamente impulsiva, então se tiver que empreender em alguma coisa muito importante, eu recomendo fazer um plano, tá? Um projetinho rapidinho, porque você pode deixar passar detalhes importantes aí das questões, especialmente porque o Mercúrio, que rege a mente, ainda está passando por Áries, também é uma energia muito inquieta, não é muito voltada para detalhes, observação e análise crítica, né? Análise crítica. E você pode ter dificuldade, então, em observar algumas questões menores, tá bom? Bom, na terça-feira, dia 28, a Lua, o único aspecto, assim, mais importante do dia, é uma oposição que a Lua vai formar ao Júpiter, que está passando pelo signo de Libra, né? A Lua ainda estará em Áries. Essa oposição, ela é um tanto, assim, ela necessita um pouco da atenção, especialmente para quem tem a Lua ou ascendente em torno de 20 graus
do signo de Libra, do signo de Câncer, do signo de Capricórnio, porque até de Áries também, porque ela é um padrão de aspecto que às vezes torna a gente um pouco cego para as falhas do outro, né? Naturalmente, a influência ariana, como eu falei para vocês, ela não é muito analítica, então a tendência aqui é do tipo, para resolver o problema, então eu aceito o que tiver que aceitar. E aí tem que ter uma atenção especial, porque dependendo do que você aceita, pode ter um impacto lá no futuro, depois ter que corrigir, né? O Júpiter também está no movimento retrógrado, então não é uma influência que traz tanta abertura para crescimento, movimentação e diálogo amistoso, mas ela vem num sentido do tipo, vou fechar os olhos para aquilo que eu não gosto no fulano ou em determinada situação e aceito como é só para dar o problema como encerrado, tá? Tipo, indulgência excessiva. E aí tem que ficar bastante atento em relação a isso, tá bom? Então, na terça-feira, especialmente, como eu falei para vocês ali, Câncer, Libra, Capricórnio pode sentir um impacto um pouco mais tenso, tá? Positiva é uma influência já tensa, então positivamente ela não traz tanto benefícios para nenhum dos signos, tá? Bom, e na quarta-feira, dia 29, a Lua vai formar uma conjunção com Mercúrio, nos graus ali já finais de Áries, né? Que é uma conjunção sutil, mas ela também, os dois vão acabar formando um aspecto com Saturno em Sagitário. Então, a gente tem uma quarta-feira muito boa para a questão de concentração. Embora seja uma influência de signos de fogo, ele ajuda pelo menos a atender às necessidades mais imediatas da mente com um pouquinho mais de precisão. Então, tende a acentuar aquela ideia dos assuntos cotidianos que precisam ser resolvidos a qualquer maneira. Sentido de dever, do só falar o que realmente faz sentido, fica bastante acentuado. Então, diminui muito aquele ponto da impulsividade e da falta da análise crítica, né? Ele facilita aí um pouquinho, tá? Bom, são graus finais. Logo depois, a Lua já vai ingressar no signo de Touro, em torno das 13 horas aproximadamente. Então, na quarta-feira, se você tem a Lua ou o ascendente nos signos de Câncer, de Capricórnio ou de Libra, talvez não sinta tão fortemente esta influência positiva da Lua em Áries com Mercúrio e Saturno, mas ainda assim pode ter que resolver algumas coisas de alguma maneira mais analítica. Então, é bem possível que as coisas do dia a dia, documentos, prazos, coisas que você tem que fazer, elas vão bater aí na tua porta, você vai ter que lidar com essas questões menores, tá? Agora, para os signos de Leão e Sagitário, né, ascendente ou Lua em Leão e Sagitário, já é bem mais harmonioso, então vocês vão se beneficiar muito dessa possibilidade de resolver pequenas questões do dia a dia, principalmente algumas que podem estar, assim, difíceis de resolver. Pode ser que naquele momento flui, resolve, dá uma solução e consegue achar o que é preciso achar, né? Na quinta-feira, dia 30, a Lua já estará no signo de Touro, né? Ela ingressou na segunda-feira e vai formar uma conjunção com Marte em Touro. A Lua, quando está em Touro, ela está numa condição de exaltação, ela está muito bem colocada. Em conjunção com Marte em Touro, assim, não aumenta a produtividade porque é uma característica muito constante, mas torna muito paciente e compreensível com o ritmo das coisas, e aí já diminui muito aquela influência ariana agitada. A partir da quinta-feira vocês já podem sentir uma diminuição da impaciência, da irritabilidade, então começa já a entrar num clima onde as coisas vão tomando um rumo paciente, fluxo natural, passo a passo, enfim, constância. A questão da permanência também se acentua bastante, né? A Lua, ela passa rápido por cada signo, 1 dia e meio aproximadamente, né? Mas esse momento que ela se encontra com o Marte é bem interessante, porque aqui a gente tem o processo do campo emocional representado pela Lua e da atitude, né? Capacidade de brigar pelas coisas, de fazer movimento também, que é representado pelo Marte. Então, aqui eles fluem em harmonia. E então, a quinta-feira é um dia super bacana para você ter que lidar com as coisas que
não precisa de tanta rapidez, prazos mais longos, fazer bem feito, eu diria. Tudo que você precisa fazer muito bem feito, com paciência, de uma maneira prática, faça, tá? O olhar tá muito bacana nesse ponto. Então a quinta-feira ela vai ser muito harmoniosa para quem tem a lua ou ascendente nos signos de touro, de virgem, de capricórnio, e não assim tão, não chega a ser desafiador e problemático, mas não é uma influência tão forte se você tiver a lua ou ascendente em leão, escorpião e aquário, tá? Na sexta-feira, dia 31, a lua estará transitando pelo signo de Gêmeos, né? E ela não vai formar assim nada muito especial em termos de aspecto durante a sexta-feira. Mas aí nós vamos ter o que? À noite, o Mercúrio vai ingressar no signo de Touro. Nós temos então o Marte em Touro, né? A Lua, que passou há poucos dias aí. E a influência do Mercúrio em Touro é muito mais pé no chão para a visão racional total. Então, assim, o processo da mente, ele já deixa um pouco essa questão do eu tenho que falar, eu tenho que fazer, da impaciência, eu tenho. E já vai para num sentido mais do olhar prático das coisas, olhar racional, se é para fazer, se é para pensar, se é para refletir, ele cai nessa visão mais lógica das coisas e constante, tá? Agora, uma questão que principalmente quem tem o ascendente ou a lua no próprio signo de touro, de escorpião, de leão, de aquário, é que sente esse ingresso do Mercúrio em Touro como um pouquinho de resistência em torno dos processos mentais. Então, assim, as ideias, a maneira de pensar, os assuntos do cotidiano, a maneira como você lida com as suas coisas do dia a dia, ela fica um pouquinho resistente. Então, esse período em que o Mercúrio passa pelo signo de Touro, para esses signos, já não é assim tão favorável, tá? Resistente tem que trabalhar um pouquinho mais da flexibilidade, exercitar um pouco mais da flexibilidade, né? E também a gente tem a Vênus voltando para o signo de Peixes durante a noite, está no movimento retrógrado em Áries, ela volta para Peixes. Peixes é um ponto muito bom, é um espaço ali do zodíaco, numa faixa do zodíaco muito boa para a Vênus, só que ela está no movimento retrógrado, né? Então até o dia 15 ela fica no movimento retrógrado. O que acontece é que, assim, a Vênus rege os desejos e quando está em Peixes é muito sensível, muito romântica, muito voltada para o apoio do outro, reconhecimento em termos de valor do outro também, bastante amistosa, uma energia assim harmoniosa, só que ela está caminhando em movimento retrógrado. E essa expressão toda positiva da Vênus, artística, sensível, amistosa, que atende aos desejos do outro, ela se torna um pouco exagerada. Então, o que a gente pode ter aí até o dia 15, quando a Vênus está retrógrada em Peixes, é um período onde as necessidades afetivas, especialmente, porque o Peixes é um signo de elemento água, lida mais fácil com as emoções, né? Então, a gente tem um período em que os assuntos afetivos ficam um pouco exagerados na questão de carência, de sensibilidade, de necessidade do romance, da troca, do amor. Bom, e já não é uma influência tão harmoniosa, especialmente para quem tem o ascendente, a lua, a própria Vênus posicionada em Peixes, né, no final de Peixes, ou também no final, aí nos graus finais dos signos de Virgem, de Gêmeos, de Sagitário, porque ela vai formar, além desse aspecto, dessa volta ao signo de Peixes no movimento retrógrado, ela vai formar um aspecto desafiador com esses planetas. Então, acentua ainda mais esse sentido da carência, da falta, da necessidade afetiva e emocional muito forte, tá bom? Bom, no sábado, dia 1 de abril, a Lua vai formar um aspecto de trígono, que é um aspecto harmonioso com Júpiter, que está passando pelo signo de Libra, e há um tipo de influência bastante harmoniosa para diversão, para
Resolver coisas menores é positiva, pode ser um momento de ganho de percepção também. É super, vamos dizer que é fácil relevar as coisas e há uma disponibilidade, uma disposição para enxergar as coisas por um ponto de vista mais otimista também em relação à vida, tá? E aí a gente tem o quê? A Vênus retrógrada já começa a se aproximar de um aspecto desafiador ao Saturno em Sagitário, né? Na verdade, ela já vai estar, quando ela ela voltar para Peixes, ela já está nesse aspecto desafiador aqui com o Saturno. Vai ficar até o dia 15, quando ela volta ao movimento direto, ela ainda vai estar nesse aspecto, né? Então, o que nós temos é um sábado que é mais legal, assim, para as questões de entretenimento, amizade, de leveza no contato, mas não é tão harmonioso e favorável para as questões românticas, especialmente para quem tem lua ou ascendente nos graus finais de Peixes, Gêmeos, Sagitário, Virgem. Não é muito positivo, como eu falei para vocês, ela ainda forma um aspecto desafiador com os planetas, com a Lua e com o ascendente neste ponto, e vocês podem ter aí um sentido da falta do afeto e do carinho muito forte. Até para a mulher não é muito positiva essa influência, porque ela mexe muito com a questão da autoestima num sentido negativo, né? O olhar é chato nesse aspecto com Saturno para os assuntos femininos, ele pode dar uma sensação de espaço em branco, do eu quero algo, desejo algo, mas não tem aquilo atendido, tá? Não é tão prejudicial, não pega tão forte nesse sentido, se você tiver a Lua ou o ascendente posicionado nos graus finais do signo de Áries, de Leão, porque você já tem um aspecto harmonioso, então ele diminui um pouquinho essa influência de tensão, tá bom? Bom, pessoal, então para esta semana, que vai até o dia 1 de abril, são essas as previsões, a nossa reflexão, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com os seus amigos, tá bom? E inscreva-se aí no canal, vamos ter algumas coisas interessantes aí, tá? Deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo.